pode sentar. Quero cumprimentar a todos. A paz do Senhor, amém? Hoje, essa noite é uma noite de alegria no meu coração, alegria dobrada, porque além de ter recebido, ter tido o privilégio de ser convidado pelos homens de honra, nos honrando, eu estou tendo também o privilégio de ter o conjunto de leões cantando novamente. Aleluia! Deus continue abençoando. A obra de Deus ela é feita assim, irmãos. Ela é feita por todos nós, em todos os lugares, a todos os momentos. Isso alegrou o meu coração. Alegria dobrada. Graças a Deus. Muito obrigado, tá? Aos homens de honra. Deus abençoe vocês, tá? Graças a Deus. Já foi lido na leitura introdutória a palavra de Deus, onde está o tema que os irmãos escolheram para nós estarmos ministrando nessa noite. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos o Salmo 89, 14, que ele diz assim: justiça e juízo é a base do trono de Deus. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. A misericórdia e a verdade vai adiante do seu caminho. Amém? Graças a Deus. Obrigado pela aguinha. Queria mudar um pouco aqui uma palavrinha na frase aí do tema dos irmãos que o irmão escolheu. Eu estou a fim de me comprometer tanto esta noite. Eu não quero ficar aqui perguntando para ninguém que ocupação é a tua. Porque se eu fizer isso, não vai ficar bom para mim. Até mesmo porque eu acho que se tornaria uma pergunta pessoal da minha pessoa para os irmãos. Então eu quero me incluir nesse negócio. E eu quero mudar uma palavrinha nessa frase. Que ocupação é a nossa? Fica mais suave para mim, irmãos. Entendeu? Fica mais suave. Porque eu me incluo também nessa pergunta que foi feita ao profeta Jonas. Quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Alguém aqui já morou em fazenda? Levanta a mão. Fazenda, isso. Fazenda tem muita criação de gado, de ovelhas, de bichos, etc, etc. Eu também já morei em fazenda. Interessante que na fazenda, quando as vacas elas reproduzem, tem algumas vacas que são tinhosas. Elas procuram sempre ficar bem longe da fazenda, muito longe. E elas vão lá para aquelas montanhas, para aqueles lugares bem distantes, mais distante possível da fazenda, para poder dar cria. Alguns bezerros morrem, porque está longe do olhar do dono. E quando o dono descobre, sabe como que ele descobre? Através do odor. A fazenda está longe de onde morreu aquele animal. Mas lá onde ele está na fazenda, chega um mau cheiro, a caatinga. Aí, olha para o alto, tem algum animal morto. Ele não sabe onde é, está longe dele, mas o cheiro chegou. O que eu quero dizer para os irmãos? Que o pecado, quando ele chega diante do Senhor,
ouro. É porque Deus, apesar de ser Deus onisciente, onipresente, onipotente, é porque chegou no limite. E aí o que Deus faz? Quando o pecado chega até Deus, Deus toma uma ação. Mas a ação de Deus nunca é uma ação de juízo. Não. A ação que Deus toma nunca é uma ação de punição ao homem. Porque Deus, Ele não tem nenhum interesse em maltratar o homem, porque o homem é a obra-prima de Deus. É a criação perfeita de Deus. E Deus não tem nenhum interesse em prejudicar ou castigar o homem. O juízo e a justiça são as bases, é a base, é o que dá sustentação ao trono de Deus. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus chega sempre primeiro do que o juízo. Observa o que Deus faz com essa nação, com esse povo. Quem eram os ninivitas? Eram cruéis. No reinado de Jeroboão, a Bíblia diz que Israel semeava, Israel plantava, Israel lutava para prosperar. E vinham então os amalequitas, os medianitas e todo o povo do Oriente, os ninivitas, estava incluso, e destruía toda a plantação de Israel. E como se não bastasse num ato de crueldade, os ninivitas, eles ficaram marcados pela crueldade. Nos dias do rei Jeroboão não foi tanto, mas quando chegou o reinado de Senaqueribe, isso explodiu de uma forma tremenda. A maldade e a crueldade. A história diz que eles cortavam os pés dos seus inimigos, cortavam as mãos, arrancavam os olhos. Não importa se era idoso, se era jovem, se era mulher. De maneira que a malícia dos ninivitas não era fácil. Jonas conhecia a história desse povo. E quando nós olhamos aqui o contexto dessa história, nós observamos uma coisa: apesar de Jonas ser um profeta de Deus, Deus envia Jonas a Nínive, mas Jonas não vai como um profeta. Jonas vai como um missionário. Apesar do espírito profético acompanhar Jonas, mas Jonas vai como missionário. Mas Jonas conhecia a história dos ninivitas. Tem alguns que chamam o próprio contexto, a epígrafe do texto, diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Eu já vi muitos pregadores chamar o profeta fujão, que não deixa de ser, é verdade isso aí. Mas ninguém conhecia tão bem a dificuldade que Israel enfrentou como Jonas conhecia. Aí Deus chega para o profeta. Olha aqui, Deus chega para o profeta e fala para o profeta: Jonas, a Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas
conhecia muito bem o desafio que ele tinha pela frente. Em função do contexto histórico daquele povo, com a nação de Israel, Jonas sabia para onde ele estava indo. E quando Jonas, ele recebe de Deus essa missão, o que você diria para Deus? Senhor, é para mim pregar mesmo para esse povo? Deus, é isso mesmo? Pregar na cidade de Nínive? Esse povo é cruel, esse povo é ruim, esse povo mata, esse povo tem nos castigado há quantos anos, tem nos roubado, tem matado o nosso povo, tem destruído as nossas plantações. Tem certeza, Senhor, que é para mim pregar na cidade de Nínive? Mas Jonas pega a mochila dele, a bolsa, a mala, sei lá, e desce para o porto, para Jope. Para quê? Para fugir da presença de Deus. Irmãos, tudo que Jonas queria é que o povo de Nínive morresse. Não é isso? Vale a pena pregar para esse povo? Povo miserável desse, povo que judiou da gente, povo que nos fez sofrer. Vale a pena pregar para esse? Não, eu não vou pregar para esse povo. E Jonas toma o caminho inverso. Ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis. Tem hora que, sabe o que acontece conosco? Olha para cá. Tem hora que nós queremos compensar a obra de Deus com a nossa vontade. Tem hora que Deus determina algo para ser feito através das nossas vidas, né? Uma palavra dura, uma palavra difícil, que é para pregar para alguém, que é para chegar, que é para impactar, que é para falar a verdade. Não, eu não vou fazer isso não, porque é meu amigo, é minha amiga. Vamos fazer o seguinte: eu vou para outro lugar, e em todo lugar se faz a obra de Deus, então eu vou para outro lugar, lá eu vou fazer a obra que quer fazer do nosso jeito. Não tem como fugir da presença de Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Se Deus tem uma obra para realizar na tua vida, entenda isso uma vez por todas. Não tem como fugir da presença de Deus. Aleluia. Tranquilidade pura. Passagem comprada. Porão do navio. Sono profundo. Sono profundo. Estou indo para Tarsis. Lá eu vou pregar. Lá eu vou fazer a obra do meu Senhor. Eu não quero nem ver aquela miséria daquele povo na minha frente. Vamos. Deus é amor. Ninguém se discute isso. Não precisa de Deus provar para ninguém o amor dele. Não precisa. Deus é amor. E o amor de Deus, ele chega na frente. Mas a justiça e o juízo de Deus, todos nós vamos enfrentar, exceto os fiéis, exceto aqueles que lutam para ser fiéis, porque a igreja não enfrentará o juízo de Deus. A igreja, os fiéis, eles receberão a justiça de Deus. Mas todos, sem exceção, todos os ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que praticam a impiedade. Tem gente que é muito impiedoso. O mundo está cheio de impiedade.
cheio de maldade, de covardia. O mundo está tomado pelo mal, mas ainda há esperança. Por quê? Porque a porta de Deus ainda não se fechou. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi redimida, ela foi salva. Nós não tínhamos nenhuma esperança, expectativa de vida. Jesus nos deu esperança, colocou nas mãos da igreja a responsabilidade de pregar a sua palavra. A palavra. E aí o comandante do navio, a tribulação desce naquele mar, que até então estava calmo. O mar se agita, se for uma tempestade, vento. Plano A, vamos jogar todas as cargas. Vamos esvaziar o navio com as nossas fazendas. O navio está muito pesado, plano A. Mas o plano A não funciona. O comandante percebe que tem alguma coisa errada. E desce do porão do navio e encontra lá quem? Encontra o profeta de Deus dormindo. Acho que deu um chute na costela dele. Rapaz, o que você está fazendo aí? Jonas desperta. O que foi? O que foi, rapaz? Olha a tempestade que está aí. Olha o barco, como é que está vindo. O navio vai afundar, moço. E você está aí dormindo descansadamente, sono profundo. Eu quero te dizer uma coisa. Diga para mim agora, diga para todos nós, de onde você vem? Quem é você? Que ocupação é a tua ou que ocupação é a nossa? Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todas as pessoas que ignoram, todos, sem exceção, homens e mulheres, que ignoram o que precisa ser feito e que deixam de fazer aquilo que tem que ser feito e tenta remediar a situação com outros feitos, ele pode até sair, mas ele leva com ele, sabe o que? Ele leva com ele a presença de Deus. E a presença de Deus, ela pode trazer bonança, mas ela pode trazer tempestade. Eu quero dizer para os irmãos que uma pessoa que se desvia da vontade de Deus, porque se Deus te chamou para pregar a verdade, e essa verdade, ela está oculta, ela não é pregada, você está desviado da vontade de Deus. Se Deus te chamou você para pregar a verdade, está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Não tem nada mais que pode libertar o homem, senão a palavra de Deus, a verdade. Aleluia! Nínive estava aprofundado no pecado até as orelhas. Não adiantava chegar com o martelo, porque a pedra está muito grande. O martelo consegue quebrar a pedra pequena, mas tem pedra que tem que ser quebrada com a marreta. Jonas foi pregar contra Nínive. Jonas não foi dizer para Nínive: olha, Nínive, Deus é contigo. Olha, Nínive, continue do jeito que você está. Olha, Nínive, olha, Deus é amor. Jonas foi pregar contra a cidade de Nínive por causa do pecado. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. É a única coisa que pode afastar o homem de Deus. Existe Deus, existe a humanidade, e entre Deus e a humanidade um abismo. Este abismo se chama pecado. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá graça para atravessar esse abismo. Jesus, Ele nos coloca, Ele nos tirou, sabe, das trevas. O profeta Isaías profetizou lá no capítulo 9. E os que caminhavam na zona das
e da morte viu raiar a luz. Mas os que estavam assentados, a luz raiou. Tem pessoas que conseguem ver a luz. Você sabe quem é que consegue ver a luz? Quem caminha. Quem caminha. Continua caminhando. Caminha. 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 Continua caminhando. Ah, mas está difícil. Caminha. Ah, mas está doendo. Caminha. Caminha. Não fique assentado. Porque para aqueles que estão assentados, a luz raiou. Mas ele não quer a luz. Aleluia. E Nínive, aprofundada no pecado, morte, roubo. Sabia? A história diz, a história geográfica de Nínive, diz que Nínive era uma cidade que do início da cidade ao fim da cidade era em torno de 90 a 100 quilômetros da sua entrada até a sua saída. Olha o tamanho dessa cidade. Ficava às margens do rio Tigre, não é isso? Uma cidade portuária, uma cidade rica. Era uma grande metrópole. Era uma espécie de Rio de Janeiro, de São Paulo. Os pecados de Nínive: violência, o povo matava com crueldade, o povo roubava, o povo mentia, o povo adulterava, prostituía. Prostituição rolava solta na cidade de Nínive. Prostituição. Pecado. E Deus, Ele manda esse profeta pregar para essa cidade, contra essa cidade. Tem que ter coragem. Tem que ser profeta corajoso. E Jonas tinha coragem, irmãos. Mas ele carregava com ele uma mágoa tão grande daquele povo. Ele carregava com ele um ódio dentro do coração daquele povo. Tanto é que ele fugiu para não pregar para aquele povo. Ele não quis pregar para Nínive. Ele queria que Nínive se explodisse, morresse. Ele queria que Nínive fosse sentenciada pelo juízo de Deus, da mesma forma que Sodoma e Gomorra foi sentenciada. Mas em Sodoma e Gomorra chegou primeiro a sentença, o juízo, ou chegou o amor primeiro? A Bíblia diz que lá estava Ló. Ló estava naquela cidade. Ló era um testemunho vivo. Ló era a Bíblia. Ló era a Bíblia. Ló era a Bíblia naquela cidade. Pregou naquela cidade, mas não houve arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele move o céu. Sabe? O arrependimento, o coração arrependido diante de Deus, é a mesma coisa de seu filho chegar para você tiver com um prato de comida para comer, um pouco de comida para comer, o seu filho chegar perto de você com muita fome, você olhar para o seu filho e falar assim: hoje só tem essa comida. Você pega aquela comida, sabe o que você faz? Você dá para o seu filho e fica sem comer. O arrependimento, ele muda os planos de Deus. E o Ló estava lá. O Noé estava. Antes do dilúvio, Noé pregava. Chegou, o amor de Deus estava.
A Bíblia estava bem presente antes do dilúvio. A Bíblia, a palavra de Deus, estava bem presente em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que quando os anjos do Senhor desceu a Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu para aquela cidade. Se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir a cidade. E foi diminuindo, foi diminuindo. O único que achou foi Ló e sua família. Mas há salvação para quem se arrepende. Há livramento. Eu quero te dizer nesta noite que para quem se arrepende dos seus pecados, há livramento de Deus. Deus poupou a vida de Ló e destruiu aquela cidade. E quando Jonas prega em Nínive, uma cidade que não tinha nenhuma diferença de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o povo daquela cidade recebeu a palavra de Jonas. Agora já pensou? Uma cidade de 100 quilômetros de extensão, e o profeta pregando naquela cidade, e ele dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Deus vai destruir a cidade. Mas ele tinha que dar uma explicação, irmãos. Por que Deus vai destruir a cidade? Por causa do pecado. O povo entendeu que precisava de se arrepender dos seus pecados. E aquela notícia daquela destruição que estava para vir, a Bíblia diz, chegou aos ouvidos do rei daquela cidade. E foi lançado um edito. Ele editou e foi lançado. E o povo daquela cidade, ele disse no seu edito que até os animais, os homens, as mulheres, teriam que jejuar e teriam que se arrepender com cinzas e saco diante do Senhor. Houve arrependimento. O povo daquela cidade se arrependeu e Deus poupou a vida daquela cidade. Olha, meus irmãos, eu não sei se você tem sido questionado, porque o capitão daquele navio, aqueles marinheiros questionaram Jonas, e os questionamentos foram questionamentos muito sérios, devido tudo o que estava acontecendo. De onde você vem, homem? De onde você vem? Eu sou hebreu. De onde você vem? Quem é você? Se te questionar de onde você veio, se alguém te questionar de onde você veio, o que nós vamos responder? Quem é você, pregador? Você é hebreu? Você tem testemunho de fé, pregador? O que é que você faz da sua vida? Qual é a tua ocupação? Jonas não pensou duas vezes em responder. Eu sirvo o Deus do céu, que criou o mar e a terra seca. Que ocupação é a nossa? O que é que nós temos feito? Está bom assim? Essa pergunta que nós devemos fazer todos os dias para nós. Está bom do jeito que está? Pode melhorar? Estamos sendo questionados?
Porque essa pergunta, o mundo ele pergunta para nós. Irmãos, o mundo está ansioso por vida. E quem tem vida é a igreja. Quem tem vida é você, profeta. É você, pregador. O mundo caminha sem esperança. Você sabe quem é que tem esperança? É nós, é você, pregador. É você, profeta de Deus, que tem esperança, esperança de vida eterna. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você está indo. Você tem as palavras de vida eterna no seu coração. Você é profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas encontrou muitos desafios. Desafios tremendos. E a igreja que está militando, ela está passando, ela está encontrando desafios todos os dias. Todos os dias. Eu vi alguém muito influente, importante, de importância. Se é importante, eu não sei. De importância para alguém. Não foi só nenhuma nem duas pessoas, são muitas pessoas que já se questionam a Bíblia e que já estão cogitando uma alteração na Bíblia, uma alteração. Sabe por quê? A Bíblia ela está muito dura para eles. A Bíblia, segundo essas pessoas, ela precisa passar por uma revisão, mas uma revisão mais moderna, algo que fique mais suave. Existem milhares de pessoas hoje em busca, querendo, desejando a vida eterna, desejando a salvação, mas desejam a salvação desde que haja uma revisão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela está muito dura, ela está muito difícil, ela está muito dura. Uma artista famosa aí, muito famosa, ela disse que a Bíblia precisa passar por uma revisão, modernar, ser mais moderna. Como se a Bíblia fosse ruim. Aqui só tem coisa boa, irmãos. Aqui só tem coisa boa. Aqui tem tanta coisa boa, sabe? Que orienta a igreja a amar os seus inimigos. Isso aqui, a palavra de Deus orienta. É o único lugar que você encontra essa recomendação gloriosa de alguém que te deu um tapa na face, você virar a outra face para que ele bata também. A Bíblia é muito boa, ela é perfeita, ela tem a sua natureza própria. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho da palavra de Deus, do Evangelho, da Bíblia, porque a Bíblia, ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Os discípulos, quando Jesus questionou a eles se eles também queriam deixá-lo,
somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se o Senhor é o Verbo que se fez carne, que habitou entre os homens? Eles querem mudar a Bíblia, porque a Bíblia está muito pesada. Querem salvação, querem vida eterna com Deus, mas não querem se submeter à palavra de Deus. Tem pessoas que não adianta dar marteladinha, é preciso sentar a marreta. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o martelo. A Bíblia diz, está escrito, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, a pedra. Porque ela quebra, ela consegue apontar o homem o caminho certo, a orientação perfeita. Somente na Bíblia nós encontramos o caminho certo, o caminho perfeito. Não são as nossas palavras, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Está escrito: passará o céu e passará a terra, mas disse Jesus: as minhas palavras não vão me passar. Está escrito: ai daquele que aumentar ou diminuir um tio, uma vírgula desta palavra. Esta palavra, ela tem poder de quebrar, de confrontar as nossas vaidades. Nós somos vaidosos, é nosso. Nós somos vaidosos. Se dá o dedo, quer o braço. Se dá o braço, quer puxar o corpo todo. Nós somos vaidosos por natureza. E somente a Bíblia Sagrada, ela nos dá a condição, sabe de quê? De renunciar à nossa vaidade, de reconhecer: olha, sem Deus eu não sou nada. Somente a palavra de Deus, ela tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O salmista, ele disse: Senhor, eu escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem poder de fazer isso. Nós não podemos, nesse século XXI, olha só, a coisa está feia, sabe, irmãos? Sabe por que a coisa está feia? Olha para cá. Porque passou muito tempo, nós esquecemos fácil das coisas. Nós esquecemos. O homem, ele tem por natureza de esquecer fácil. Hoje nós até tivemos uma divergência lá em casa. Aninha falando para mim: pai, eu falei para o senhor que eu vou no aniversário da minha amiga. E eu perguntei a ela umas 3 vezes depois. Ela falou: pai, não. O que está acontecendo com o senhor? Você tem que cuidar. Você tem que procurar um médico. Eu já falei com o senhor, pai. Hoje, só hoje, eu falei com o senhor 4 vezes que eu vou à noite no churrasco na casa da minha amiga e gravei música. O senhor já perguntou se minha filha perdoa seu pai está ficando velho, esquecido. Sabe? Nós temos essa facilidade de esquecer das coisas muito fácil. Sabe? E às vezes nós nos esquecemos, sabe de quê? Nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus. Às vezes nós ouvimos a palavra num dia e ela produz em nós um efeito tremendo. Saindo da igreja alegre, na semana seguinte, o que foi pregado? Domingo passado ou sábado passado? Esqueci. Aí tem que ouvir de novo. Tem que ouvir a palavra. Por quê?
Porque a palavra, ela produz a fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra, ela confronta, sabe? A Escritura Sagrada, ela confronta até a nossa vontade de comer. Porque tem hora que dá uma vontade de comer aquelas comidas boas, né? Aí a palavra dela nos confronta. Olha, cuidado com o espírito de glutonaria, seu comelão. Não seja um guloso, ela nos confronta. Ela confronta os filhos. Olha, filho, vocês tomam cuidado, filho, vocês sejam obedientes aos vossos pais, para que vivam muito nessa terra. Ela confronta os filhos, ela confronta os pais. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Amém. Ela confronta a noiva, ela confronta as nossas vidas todos os dias. Mas é a palavra de Deus, não tem outro caminho, não tem por onde passar, a não ser através das Escrituras, da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ela contesta o pecado. Ó, o povo está chegando, acabando o tempo. Vocês veem me expulsar daqui ou vocês veem cantar? Irmãos, Jesus é doce. Jesus é um favo de mel. Foi Ele que nos deu salvação. Foi Jesus. Jesus não está à direita do Pai para bater de nós, Ele está lá para interceder. E nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. Nós precisamos que a palavra de Deus, ela nos confronta. Toda ela, não adianta querer mudar. Não adianta. E toda ela é divinamente inspirada por Deus. E ela é apta para decidir a intenção da mente e do coração do homem. Ela é como espada que desce a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Lugar onde ninguém vai, a palavra vai. Ela vai para salvar, para edificar, ela vai para abençoar. E Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar nessa noite. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que quer fazer um encontro com Jesus, que quer ter um bom encontro, que quer vir à minha frente, que quer deixar o pecado de lado, que quer deixar todo o pecado de lado, que quer alegria na alma, quer gozo na alma. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Oh, glória. Quem precisa de oração aí? Levanta a mão, quem precisa? Então vamos orar então? Vamos orar agora para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano que está no céu, é o Senhor que habita, ó Deus, no trono de glória. É o Senhor que é adorado pelos anjos, querubins e pela tua igreja. E nós estamos diante do Senhor nesta hora, meu Pai, como aflitos, como necessitados da tua presença em nosso coração, em nossa alma e em nosso entendimento. A nossa alma deseja a tua presença. Nós queremos regozijar de alegria, Senhor. E o Senhor é a força, o Senhor é a alegria. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel à tua palavra. Nos ajuda a ser obediente à tua palavra. Abençoa, Senhor, nesta hora, tua igreja. Abençoa, Senhor, esse homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este obreiro. Toma em tuas mãos esta casa, esta família. Repreende, Senhor, o espírito da morte, o espírito da tristeza. Traga salvação, ó Deus, a essa alma, a essa casa. Traga libertação espiritual, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, meu Pai, as tuas bênçãos sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te oramos, te agradecemos. Amém.
quer facilitar Jesus Cristo, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, nós também que a frente para a gente fazer mais uma oração. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E não chore, quem cuida de você não dorme não. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. E não chore, quem cuida de você não dorme não. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Recebe palavra, Deus está maravilhosa. Nos trouxe essa noite. Aleluia. Deus está falando comigo, irmãos, há muito Você tempo. vê aonde que você chegou. Deus falou comigo na quinta-feira, quando eu trouxe a palavra dele. Livramentos que você já Eu vejo Deus falando comigo tremendamente. era pra Esse você louvor, estar a palavra, aqui, mas esse louvor aqui falou é um louvor que marca muito minha vida. esse aí vai Aonde eu vivo, levantar, aonde eu estou e até onde Ele vai me levar. e onde colocar a mão eu vou abençoar. Agradeço os irmãos que nos visitaram, os irmãos Quem cuida de você não dorme. Gedeons, além de Gedeons, as portas estão abertas para todos, que a gente está aqui, precisar da gente, cooperar com vocês, nós vamos ver fotos, porque o nosso general é Jesus, Israel Elias, é o nosso companheiro. Eu até falo para ele assim: Elias, quem é o líder é você, eu sou só o vice, só estou contigo. E os irmãos sabem que eu viajo, então ele fica de frente aí às batalhas. Glória a Aí Deus. quando a gente está junto, a gente pega firme e vai à frente, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. O pastor Jair falou uma coisa importante: eu posso me esconder, vocês podem se esconder, nós podemos nos esconder,
Mas aquele que tem a luz de Cristo em nossa vida, aí a luz clareia, já era. É só você ficar à disposição dele, que ele faz a obra de uma maneira tremenda, maravilhosa. Amém, igreja. Agradecer a cooperação de todos vocês. E é uma honra ter vocês conosco. Sem vocês o culto não conseguiria. Agradecer a cada um de vocês. E cada um leva uma bênção para vocês, para casa. Que a presença do Espírito Santo continue conosco como nós estivermos. Amém? Temos oração de agradecimento e convidar o evangelista Josias para a bênção apostólica. Senhor eterno Pai Celestial, aqui estamos, meu Pai, dando graças a Ti por tudo, pelo andamento desse culto maravilhoso, pela palavra, pelos louvores ministrados nessa noite aos nossos corações. Ó Pai, por nós estarmos honrando a Ti, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ti e continuará sendo o Senhor em nossas vidas. Sem o Senhor nada aconteceria, sem a Tua presença nada aconteceria, não chegaríamos até aqui. Mas contudo o Senhor está na frente, ó Pai, nós somos mais do que vencedores. Guarda, Senhor Pai, nossa saída daqui em nossos lares. Guarda, Senhor Pai, cada família, cada lar, cada coração. Vem brindar, Senhor Deus, cada família, cada casamento, Deus, cada lar. Seja brindado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor Pai, nossa saída, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando a igreja que amanhã, pela manhã, não teremos a escola, o estudo aqui pela manhã, somente à noite. Estaremos aqui, grande culto de louvor e adoração a Deus. Tendo com as mãos para receber a bênção de Deus, seja bastante abençoado, amém, igreja? Amém. E o grandioso amor de Deus, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus.